Vamos testar aqui. Então, a ideia, deixa eu retornar aqui para as estações. A ideia basicamente vai ser eu avaliar as estações que eu fiz, né? Então, pegar a estação que já foi realizada, por exemplo, pegar aqui essa estação de icterícia 1, né? Entender o que aconteceu e onde estão os erros, entender onde é que esses erros se encaixariam aqui no nosso script, né? E por que eles aconteceram, por exemplo. E aí tentar depois refazer a estação num segundo momento e tudo mais, mas aqui reavaliar, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma semiologia da icterícia, porque me faltou ter feito, né? Faltaram algumas perguntas em relação a essa semiologia. Eu não perguntei coisas. Eu perguntei em relação à localização da semiologia, que eu me lembre e tudo mais, mas eu não perguntei, por exemplo, se ela tinha outro filho, se ela já tinha tido uma outra gestação, se ela tinha usado imunoglobulina anti-D, se ela tinha feito teste de tipificação sanguínea. E na hora de pedir os testes, os exames complementares, né, eu não pedi. Eu acabei me esquecendo de pedir aqui as bilirrubinas totais e frações, por exemplo, cumbis direto, hemograma, hematócrito, reticulócito e LDH, que eram importantes aqui para eu tomar decisão em relação. Para eu tomar decisão não exatamente, né? Mas para eu poder firmar mais meu diagnóstico, né? Para eu poder firmar esse diagnóstico aí como olhando para as bilirrubinas fracionadas, né? E a fração, olhando para a fração indireta mais alta, eu poder dizer com um pouco mais certeza, ainda mais identificando anticorpos que estavam destruindo essas células, poder dizer com mais certeza que essa criança tinha, né, é, incompatibilidade, incompatibilidade, nesse caso, ABO e RH, né, essa criança tinha. E vamos voltar aqui, ó, para ver o que mais que faltou, né? E aí agora eu já vou acabar, vou tentar fazer ali com o pessoal mesmo. Então vamos ver para todos os pontos aqui, né? É, aqui o item de apresentação, que é o primeiro. Depois aqui o primeiro de anamnese, eu acabei não perguntando sobre antecedentes gestacionais. Eu vou apresentar o caso primeiro, né? Então vamos apresentar o caso. Ó, visualizar caso. Aí ele abre aqui uma outra tabela, uma outra página, né? Então, instrução para o participante. Olha o meu caso. Descrição do caso. Ao realizar a visita aos bebês recém-nascidos, a mãe refere preocupação por bebê mais quieto e com a pele diferente, né? Então, esse bebê estava no alojamento conjunto, eu consegui imaginar que já é exatamente onde seria esse serviço. E eu tinha que fazer a anamnese, ler a ficha do bebê, que estava fixada na mesa, comentar o exame físico do bebê, solicitar os exames complementares, responder os questionamentos da mãe e propor uma conduta clínica. E orientar quanto aos cuidados gerais do recém-nascido. Então, ainda tinha que finalizar essa estação fazendo um catadão de cuidados gerais com esse recém-nascido, né? Então, a mãe vai para casa, eu precisava fazer orientações em relação à pega, precisava fazer orientações em relação ao cordão umbilical, aos testes de triagem neonatal, né? O teste do pezinho. Eu precisava fazer todo esse tipo, toda essa gama de orientação rapidamente, né, mencioná-las e eu acabei não fazendo. Então, essas são as tarefas, né? E aí, olhando para o roteiro aqui, tem os dados de identificação básicos, que era a Célia, ela estava levando o filhinho Francisco, 48 horas de vida, e no roteiro ela queixou para mim que a pele do bebê estava amareladinha, né? Aí eu não perguntei o tipo sanguíneo da mãe, que era muito importante, o tipo sanguíneo do pai, e aqui sobre a amamentação, sim, eu tinha perguntado, mas não perguntei sobre o uso da imunoglobulina anti-D, né? Que são erros básicos aí. Por que meu filho ficou com a pele dessa cor? A mãe perguntou, isso eu respondi para ela. Perguntar apenas se o candidato mencionar a diferença entre o sangue do marido com o dela. É culpa minha ele ter ficado assim, com a pele assim? Que coisa, né? Esse quadro é grave? Pode ser grave, sim. E qual o tratamento? Né? Então vamos lá pro PEP, né? Bom, eu vou andar aqui para os exames. Então, fazendo os exames aqui, eu tinha um bebê de 40 semanas, com apgar legal, com tamanho legal, né, com peso bom,
com comprimento ok também, adequado para a idade gestacional, com perímetro cefálico adequado também. E no exame físico, a única coisa que a gente tinha era aqui, né, um achado na pele. Pele icterícia 3 de 4, estendendo-se aos joelhos e os cotovelos, né? É, essa é uma essa é uma classificação que eu não lembro o nome do epônimo, mas há uma classificação com 5 graus. Uau, esqueci até isso, cara, já faz tanto tempo. Vamos abrir o Q1 rapidinho, a gente já vê isso. A grade ali. Então tem que ver. Claro, Ictericianel. Ictericianel aqui, estão todas as minhas cartas de Ictericianel. E definição de colestase, indico fototerapia se tal coisa. Aqui está ordenado por criado mesmo. Não, mas estão os mais novos. Aí. Definição. Aqui, Kramer, zonas de Kramer. Isso. Aqui, ó, qual a zona de Kramer? Ictericia nata é considerada zona de perigo quando ela ultrapassa, né? Ela chega ali, chega e começa a ultrapassar a zona 3 de Kramer, que é aqui abaixo das raízes das coxas, né? Então, eu tenho aqui, se eu cheguei aqui, né, nessa região do hipogástrico com raiz da coxa, água no umbigo, sinal de perigo, né? Então, água no umbigo, sinal de perigo. Se eu tivesse até aqui ainda mais grave, se eu tivesse até aqui, é que dá para fazer uma correlação, né? Foi exatamente isso que o Kramer tentou fazer essa correlação entre os níveis de bilirrubina e as zonas de icterícia, que não é muito claro, mas dá para pensar ali que em zona 5 a gente tem 18 miligramas mais ou menos, né? De bilirrubina total, e em zona 3 ali teria 12 mais ou menos, né? Zona 3 é a que nós chama atenção, então por isso que esse corte que eu quero deixar na cabeça, 12 miligramas por decilitro. Daí eu volto aqui para o nosso caso, né? Voltando para o caso, tinha, tinha um exame, tinha alguns exames que era para ter sido solicitados, né? Eu fiz esse diagnóstico clinicamente eu fiz o diagnóstico de incompatibilidade ABO clinicamente, eu não me lembro muito bem, mas acho que foi clinicamente, né? Eu acabei não conversando muito no pedido de exames, né? Eu conversei com essa mãe, e de acordo com os dados que ela foi me passando, eu fiz o diagnóstico de incompatibilidade ABO, mas nesse caso aqui a gente tinha. Eu acho que. Não me lembro, faz muito tempo também, né? Mas ele tinha fator RH positivo e sistema ABO. Aqui, o do RN era A, né? O da mãe, se não me engano. Vamos dar uma olhada aqui no roteiro. Roteiro. A negativo. Do bebê era A positivo, parece. Então, a incompatibilidade era somente fator RH. Compatibilidade RH. E aqui a bilirrubina que ele tinha, era de 15, né? Então você vê que a correlação ali da zona de Kramer com a magnitude da bilirrubina total não está bem correlacionada, né? Porque esse bebê tem afetação de zona 3, né? Estendendo-se até os joelhos, cotovelos, zona 4. Só que ele já tem 15 de bilirrubina. Não, tá certo, é isso mesmo. Então, a zona 4 até os tornozelos ou antebraço, né? Não joelhos, então. Né? Ultrapassando os joelhos, está ultrapassando os joelhos, estendendo-se até os joelhos e cotovelos, né? E aqui até tornozelos e antebraço. Até os joelhos seria 12, né? Zona 3 de Kramer, que já é denotador aí de importância. E a gente é obrigado a investigar. Com o que, né? E aqui os exames laboratoriais que me deram foram só esses: bilirrubina total e frações, cumbis direto, hematócrito, reticulócitos, que é para eu entender, né, se a medula está produzindo mais células, e o DHL. Mas eu precisava ter pedido alguns outros, né? Precisava ter pedido alguns outros. Ou não? Acho que não. Eu solicitei as transaminases hepáticas também, né? E aqui, ó, isso. Cumbis direto, o hemograma hematócrito, reticulócitos e o LDH. Eu coloquei aqui nessa propedêutica aí para icterícia que eu estou suspeitando, que é a hemolítica, né?
E aí vamos lá para o PEP. Como foi o meu resultado para o PEP? Aí tem que voltar lá para caso clínico, né? O home. Não, minhas estações. Para ver como é que eu fui nesse caso, né? Beleza. Então aqui, né? Então aqui dá para ver que eu não perguntei sobre antecedência gestacional, se ela tinha tido gestação prévia, abortamento, parto anterior, o que seria muito importante aqui nesse caso, porque se ela tivesse qualquer um desses, eh, eu já deveria pensar, né, que ela poderia ter sido exposta e já poderia ter sido sensibilizada, né, para produzir doença nesse bebê nosso, né, no bebê, eh, do bebê que eu estou avaliando, no Francisco. Questiona via de parto e amamentação, aí sim, né? Tipo sanguínea da mãe, é um absurdo, né? Não perguntei isso daqui. Imunoglobulina anti-D, se ela tinha feito, né, depois da gestação anterior, então ela tinha um outro filho, ela tinha tido uma outra gestação, ela é RH negativo, então precisa fazer imunoglobulina anti-D, para ela não produzir anticorpos contra o fator D, fator RH, perdão. É, Aí faz o exame físico, dá o diagnóstico da icterícia, solicita a tipagem sanguínea do RN, isso daí eu fiz. Então, os exames aqui, olha, eu precisava ter solicitado bilirrubina total e frações, cumbis direto, hematocritomograma, reticulose DHL. Tá, solicita 3 ou mais, né? Então, bilirrubina total e frações, cumbis direto, hematócrito hemograma, por exemplo, ou só reticulocitos, né? Podia ter deixado faltando aqui o DHL, por exemplo, né? E aí, obrigatoriamente, bilirrubina totais e frações, né? Esse daí é o nosso grande ponto, porque eu vou olhar para o normograma de Butani e vou definir se esse paciente tem uma hiperbilirrubinemia bem grave, né? Com risco de kernicterus, né? Isso deveria ter sido mencionado, né? Então, aqui, isso muito importante também. Esse outro ponto aqui muito importante, né? Eu vou estabelecer uma conduta que é a fototerapia, com proteção ocular. Isso eu fiz, porque eu me lembro muito bem da gente fazendo isso no serviço, né? E eu também me lembro muito bem da gente ficar dosando a bilirrubina, né? Eu acabei não perguntando isso, não sei por quê. Mas isso aqui é muito importante para eu entender se a fototerapia está sendo suficiente para eu poder quebrar, né, essas moléculas da bilirrubina, transformá-las em uma bilirrubina lipossolúvel. É hidrossolúvel ou lipossolúvel? Acho que é lipossolúvel mesmo. Ou hidrossolúvel, não lembro. É, mas é isso que eu vou fazer com a fototerapia. Então eu quero olhar para a progressão ali da minha bilirrubina e comparar com o normograma de Butani, comparar com a bilirrubina anterior e entender se meu tratamento está sendo suficiente para eu tomar a decisão de fazer uma exsanguínea transfusão ou não, que é um procedimento com invasão já. Então era isso, né? Era simples. Explica para a mãe o fator de risco para o desenvolvimento de icterícia. Apesar de ser um RNA termo com peso adequado, apresenta incompatibilidade sanguínea ABO e fator RH após gestação prévia. Agora, ABO eu não entendi, porque o tipo sanguíneo da mãe é A, do bebê também é A. Aí não pode ter ABO, né? Vamos só dar uma olhada. Não, eu já vi isso daí, na verdade. A gente acabou de ver isso. Aqui também tá. Estão as duas coisas no mesmo lugar, né? Não, vamos lá pro caso. Rapidinho. Que eu acho que ali tá errado o nosso PEP. Então vamos para os exames. Ó, tipagem sanguínea do RN, sistema ABO A e fator RH positivo. E o da mãe, roteiro, tipo sanguíneo da mãe A negativo. Então ele não tem compatibilidade ABO, ele tem compatibilidade RH somente, né? Tem compatibilidade RH somente. Se não me equivoco. Que mais aqui? Depois explica para a mãe os fatores de risco para o desenvolvimento do kernicterus, nível alto das bilirrubinas por tempo prolongado em pacientes sem terapêutica, né? Em pacientes sem tratamento, pode ser. E o kernicterus é, eu- não é encefalopatia hepática no RN, né? É encefalopatia
devido ao acúmulo das bilirrubinas, né? Encefalopatia devido ao acúmulo das bilirrubinas. Vamos ver aqui uma definição melhor para kernícteros? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então aqui a gente tem o whitebook. Kernícteros, condutas pediátricas, encefalopatia crônica não progressiva, mas vamos abrir kernícteros em si. É uma encefalopatia crônica permanente causada pela toxicidade da bilirrubina no sistema nervoso central, caracterizada por paralisia cerebral, corioateatoide e outros déficits neurológicos. Também é chamada de encefalopatia bilirrubínica crônica. Pronto, encefalopatia bilirrubínica crônica, não é encefalopatia hepática propriamente dita, né? Porque o problema aqui não é hepático. Impregnação a fisiopatologia é impregnação de bilirrubina nos núcleos da base, núcleos dos nervos cranianos, de vários nervos cranianos, outros núcleos do tronco encefálico, núcleos cerebelares, hipocampo, células do corno anterior da medula espinhal. Então, é bastante, né? É impregnação em tudo que é lugar aqui, né? Então, a gente tem. Ó, vamos dar uma olhada para a apresentação clínica, como é que vai aparecer. Está presente nos pacientes que conseguiram sobreviver à fase intermediária da encefalopatia bilirrubínica aguda, né? Então a gente teve uma agressão aguda lá no início, no período pós-gestacional ali, no período do recém-nato mesmo. E aí depois dessa exposição grave, né, exposição bilirrubínica aguda, ele vai acumular certa quantidade de bilirrubina nessas posições aqui que a gente mencionou no sistema nervoso. E aqui, em fase precoce, o bebê fica hipotônico, letárgico, mas ainda despertável com choro agudo e sucção débil, né? O que já atrapalha ele em crescer e tudo mais. Pode alternar letargia com irritabilidade, ser difícil de consolar, ter choro estridente, sucção débil. Eu acho que porque evoluindo com opistótono e arqueamento do pescoço para trás, né? Eu acho que porque aqui o sistema nervoso está com descargas, muitas descargas, né? Descargas, ó, opistótono marcante com hipotonia substituindo a hipertonia após uma semana de idade. Eu acho que aqui é por cansaço, né? Fadiga. Choro estridente, apneia, crises epiléticas, coma e óbito, né? E aí, fatores de risco principal aqui, doença hemolítica por incompatibilidade RH ou ABO, deficiência de G6PD, deficiência de piruvato, quinase, asfixia, piruvato quinase, asfixia, sepsia, acidose, então são várias as causas. E aqui, quais são as prescrições que a gente prescreve, né? Ó, fototerapia, de acordo com o normograma lá de Butani. Utilizar o normograma da Academia Americana de Pediatria de 2022 para fototerapia. Que eu acredito que seja bem semelhante, né? Bem parecido ao normograma de Butani, né? Mas aqui correlaciona determinada idade gestacional com o nível de total, bilirrubina total, né? E, e a gente vai tentando reduzir aí esses níveis de bilirrubina. Outras indicações clássicas da necessidade de exsanguíneo transfusão. Então, aqui é a definição de exsanguíneo transfusão, que é o que a gente vai fazer se não tiver resolvido com fototerapia. Deve se avaliar dependendo da idade gestacional da criança, né? RN prematuro, com menos de 35 semanas, vou utilizar esses valores aqui. E aí não precisa gravar valor, né? E outras indicações clássicas de exsanguíneo. A fototerapia não consegue impedir o aumento da bilirrubina até níveis tóxicos e o RN é prematuro, né? Aí aqui é dieta oral, normal para a idade, própria para a idade, né? Conforme a aceitação, alitamento materno exclusivo. Fossoterapia com o tratamento não fármaco. Fototerapia, dose de irradiância está entre 25 e 30 microwatts. Potência aumentada para 30 a 35. A área fotoexposta deve ser a maior possível, sempre colocar proteção ocular. A distância entre a fonte iluminadora e o paciente deve ser em torno de 30 centímetros. Beleza. Avaliar caso a caso a necessidade de expor a área ventral e dorsal simultaneamente, né? Porque no caso a gente fica colocando e mudando a posição a cada 4 horas.
A irradiância do aparelho deve ser avaliada diariamente com radiômetro. E aqui a exocrinotransfusão fazer em ambiente asséptico em UTI neonatal, com o neonato sob calor radiante, com monitoração cardiorrespiratória e de temperatura corporal. Velocidade máxima de troca 1 a 2 ml de sangue por quilo por minuto e o volume de troca recomendado é de 160 ml quilo, aproximadamente duas volemias totais do bebê, né? Uau. Técnica mais usada: puxa e empurra por meio de catéter venoso umbilical. E aí depois manter a fototerapia, né? Manter a fototerapia e monitorizar glicemia, eletrólitos, equilíbrio ácido básico, bilirrubinas e hemograma. Né? É, bastante cuidado aqui, né? Então é isso. Esse, esse é, esse seria a resolução para o nosso caso, a melhor maneira de resolver o nosso caso, né? No fim das contas, no fim da estação, eu perdi meio ponto aqui porque eu não citei os demais cuidados, por exemplo, teste de triagem neonatal, vacinação na primeira semana de vida, cuidados com o coto, incentivo ao aleitamento materno. E aqui mantém postura acolhedora e tudo mais. Então, essa é a ideia, né? Vou tentar fazer isso, ó, dura 20 minutos aí avaliando. Talvez eu tentar assistir, né? Vou tentar gravar a estação que foi realizada, assisti-la, ir assistindo e percebendo a falha, que eu acho que esse vai ser o melhor, esse vai ser a melhor maneira, né? Mas por enquanto é isso. A gente vai tentar fazer isso para todas as estações que eu tiver feito lá na plataforma do Bastidores Revalida.